Salve massa, salve rapa! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de obras do vestibular promovidos pela Unipinhal. Meu nome é Caio, eu sou aluno do nível 8 do curso de letras e hoje vou falar para vocês sobre um dos maiores, se não o maior disco de rap de todos os tempos. Eu tô falando, é claro, do álbum Sobrevivendo no Inferno do grupo Racionais MCs. Álbum esse que está na lista de obras da Unicamp desde 2019 e já é colocado como certo até o vestibular de 2023. Então, sem enrolação, bora começar nossa aula e conhecer mais um pouquinho desta obra-prima. Antes de eu passar para os slides que eu preparei para essa aula, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre quem são os Racionais MCs, né? Os Racionais MCs a gente pode dizer que é o maior grupo de rap do Brasil, talvez, né? Pelo menos o mais famoso e eu acho que de trabalho mais bem feito, né? De mais impacto dentro da sociedade. É formado por 4 integrantes, sendo ele Mano Brown, Ed Rock, Ice Blue e KLJ. Tá? Inicialmente eles eram duplas separadas, KLJ e Ed Rock eram da Zona Norte, né? E se juntavam ali, participavam das festas, dos shows, se apresentavam. E num desses encontros, né? Num desses encontros eles acabam se encontrando com Ice Blue e com o Mano Brown, que faziam o mesmo esquema, né? Também se apresentavam em duplas. E aí, a partir dali, eles acabam se juntando. Mas a gente percebe esse caráter de dupla separado, né? Nos primeiros álbuns, pelo menos nos 2 primeiros álbuns do grupo, porque há músicas que você nota que uma é o KLJ e o Ed Rock cantando e a outra é o Ice Blue e o Mano Brown cantando, era meio que dividido ali, enquanto o Ice Blue e o Mano Brown, desculpa, acabavam emprestando o KLJ, pois eles não tinham o DJ, né? Só a parte do Ed Rock tinha o DJ, que era o KLJ, que era o Kleber. Mas enfim, vamos passar para a obra agora, para Sobrevivendo no Inferno, que é a obra mais importante desse grupo, tá? De mais impacto, é a partir deles que eles vão alcançar uma ascensão incrível, então vamos começar. Então, Sobrevivendo no Inferno, né, lançado em 1997, no grupo Racionais, a gente pode começar aí já começando a refletir um pouco sobre a capa em si, né? A capa já apresenta um aspecto que vai ser visto no álbum inteiro, que é esse jogo de contraposições quanto à questão de religião e a questão periférica, a qual eles abordam e fazem parte, né? Então, na frente, a gente vê uma cruz amarela, um fundo preto, com a transcrição do Salmo 23, capítulo 3, que é um cântico de... Como que eu posso dizer? É um cântico de proteção entoado pelo rei Davi, enquanto ele se via cercado pelos seus inimigos. Então ele fala, refrigere minha alma e guia-me pelo caminho da justiça. E partindo para a capa, né, para a contracapa, a gente vê tanto a distribuição das obras, o nome das 12 músicas, quanto no fundo a gente vê um homem negro segurando uma arma e com a transcrição do capítulo 4 desse mesmo salmo, dizendo, e mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então a gente já vê esse jogo de contraposição aí, a gente vê uma figura tentando expressar algo religioso, algo que é transcrito como bom, e ao mesmo tempo a gente mostra a realidade da situação de um indivíduo periférico segurando uma arma ali. Então essa contraposição de ideias entre a religião e a vida de periferia é muito, muito, muito mesmo visível em toda a obra dos Racionais MC. Sobrevivendo no Inferno, então, é lançado em dezembro de 1997, sendo o 4º disco do grupo Racionais MCs, né? O trabalho é o primeiro do quarteto que é lançado com o selo do Cosa Nostra, que depois acompanha o grupo até seu último álbum lançado, que é em 2014, com mais de 1 milhão de cópias vendidas, tá? O cenário das músicas é principalmente a pobreza, o enredo e a narrativa é a questão da exclusão, a discriminação e o racismo, e a atmosfera é a do medo e da violência. O sentimento é de ódio, rancor, frustração e indignação, e o desfecho acaba sendo o cemitério São Luís, que é citado na penúltima música do álbum, né, que é a Fórmula Mágica da Paz, faixa 11 do álbum, e que no final, na década de 90, era o cemitério com o maior número de jovens negros enterrados no Brasil. Também ele vai falar da questão do encarceramento penitenciário no Brasil, que é um encarceramento falido, cruel e sanguinário. Tá? Ele é dissecado na faixa 7 do disco, que é a música Diário de um Detento, talvez a música mais importante do disco, né? A de mais impacto, a de mais sucesso, e fica nítida a crítica ao massacre do Carandiru, que foi ocorrido em 2 de outubro de 1992. Tá? Em suma,
O álbum pode ser refletido, pode ser resumido como sonhos abortados, juventude interceptada e um futuro perdido. E vamos falar um pouquinho sobre a organização do álbum. Esse trecho aí que eu vou ler para vocês é retirado do livro Sobrevivendo no Inferno, que também é de autoria dos Racionais, junto com o professor Acauã Oliveira, que é quem faz essa fala, inclusive lançada pela Companhia das Letras, tá? O livro em si, ele é dividido entre uma fala do professor Acauã, né, uma reflexão, podemos dizer, um artigo ali dele, e acompanharam depois em sequência de fotos e as letras de todas as músicas do álbum, tá? Então o professor Acauã diz assim pra gente: a estrutura do álbum funciona como uma espécie de liturgia, pois é organizada como uma espécie de culto. Tem a introdução com cânticos de louvor, a leitura do Gênesis, a apresentação do pastor e os relatos de testemunhos. Depois vem o grande relato, a atuação do diabo e, no fim, um processo de reflexão, tá? Então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que todo o álbum é montado em cima de uma estrutura de um culto, tá? Seria isso a mesma estrutura de um culto evangélico, por exemplo. Então a gente vai ver aqui nessa subdivisão logo em seguida o que seria cada parte, o que cada música representaria nessa subdivisão em forma de culto, né? Então a gente tem o Cântico de Louvor e Proteção, que é Jorge da Capadócia, né? Que não é a música original dos Racionais, é uma música de Jorge Benjor, a qual eles fazem um remix ali na batida, né? E fazem um cover dela, tá? Depois a gente tem a leitura do Evangelho, que é com a música Gênesis, que é uma música bem curtinha, um trecho bem curtinho, que é uma leitura que o Mano Brown faz. Depois a gente tem a entrada do pregador explicando, ou confundindo, no caso da música, né, os sentidos da palavra divina. Então falando sobre a palavra divina, que é a primeira música realmente cantada do álbum, e a primeira música dos Racionais, que é capítulo 4, versículo 3. Logo na sequência, a gente tem o testemunho das almas perdidas para o diabo com um final trágico, que é a música Tô Ouvindo Alguém Me Chamar e Rapaz Comum. O interlúdio que aqui a gente tem é uma pausa musical, né, como forma de velar pelos mortos. É a música que é só apenas 3 pontinhos, né, o nome da música, e é apenas um instrumental ali que faz essa questão do interlúdio no culto, né. O grande relato, claro, né, que liga o destino das vidas da comunidade é a música Diário de um Detento. Como eu falei, é a música mais famosa do álbum, a música de mais impacto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela a fundo aqui, logo em sequência, tá? Então ela é o grande relato que fala sobre a atuação do diabo em si. Logo em sequência, a gente tem a chave de compreensão do destino de todo mundo e a descrição do próprio inferno, né? Além de exemplos de atuação do diabo no cotidiano da comunidade, que é a música Periferia é Periferia, a qual o grupo vai descrever ali um pouquinho como funciona o cotidiano e o que acontece nas periferias de São Paulo, né? O que acontece com essa população mais periférica. Na sequência, a gente já tem os exemplos de atuação do diabo fora da comunidade, que é com a música Qual Mentira Vou Acreditar. É uma música muito bacana, cantada pelo Ice Blue e pelo Ed Rock, né, em principal. O Mano Brown entra só no finalzinho dela, que é eles discutindo quando eles vão numa festa, combinam de encontrar e tal. E durante todo o trajeto, durante todo o acontecimento ali da festa, da conversa, vai acontecendo muita coisa e eles vão falando coisas que eles sabem das pessoas que eles encontram, né? E a gente vai vendo como é realmente a situação ali daquelas pessoas, como que algumas pessoas são que podem estar do seu lado, podem ao mesmo tempo não querer estar do seu lado, não serem boas para estar do seu lado, né? Faz toda essa reflexão em cima da atuação, das tentações, assim podemos dizer, fora da comunidade, né? Dentro da sociedade em si, por geral. Quase finalizando, a gente tem um momento de reflexão sobre os limites da própria palavra, com a música Mágico de Oz e Fórmula Mágica da Paz. Essas duas músicas que vão denunciar um pouco mais também as situações que acontecem nas periferias, né, sobre o estado do cidadão periférico. Ele vai discutir, vai resenhar sobre, né, e vai fazer com que a gente reflita um pouco mais a fundo. Duas músicas extremamente sensacionais do álbum, tá aí com, como que eu posso dizer, com uma musicalidade incrível. E, para finalizar, a gente tem os agradecimentos e bênção final, tá, que é o salve. Nada mais é do que eles mandando salve para várias comunidades ali de regiões periféricas da cidade de São Paulo, tá? Então eles falam tanto da Zona Sul quanto da Zona Norte, que são da onde eles pertencem, são mais próximos, né?
e a gente tem essa parte final como uma bênção em si. Vamos falar agora um pouquinho mais a fundo da música Diário de um Detento, tá? Como eu já adiantei pra vocês, é a música destaque do disco, talvez uma das mais importantes da história do rap nacional, tá? E a música é composta pelo Mano Brown em parceria com o ex-detento Josemir Prado, conhecido também, né, apelidado como Josenir. O Mano Brown, ele costumava visitar muito a casa de detenção em São Paulo, que era o Carandiru, né? E tinha vários amigos ali, costumava visitar, participar de eventos, cantar lá. E numa dessas visitas, os seus mais próximos, mais chegados, né? Falaram, olha, você tem que conhecer um cara, você tem que conhecer o Josenir. Ele escreve as cartas pra gente aqui no Carandiru, ele faz umas letras de rap também, você tem que conhecer o cara é foda. E o Mano Brown vai, então, conhecer o Josenir. E numa dessas visitas, ele volta, né, com algumas páginas do diário de Josenir, o qual ele comenta, né, ele conta a questão do massacre do Carandiru e também como era o dia a dia ali dentro da casa de detenção de São Paulo, né? Pouco tempo depois, então, né, o Mano Brown vai pegar apoiado por esse diário, ele vai escrever a música, né, já tinha uma parte escrita, se eu não me engano, e ele vai completar e vai lançar depois dentro desse álbum, tá? A música em si, ela vai refletir sobre um episódio muito importante da história carcerária do Brasil, que é o massacre do Carandiru, episódio em que a polícia militar executa 111 presidiários em 1992, após uma rebelião acontecer dentro do Carandiru, né, mais precisamente no pavilhão 9, que era um dos pavilhões mais barra pesada, se não o mais que a gente tinha dentro da casa de detenção, tá? A casa de detenção posteriormente foi desativada em 2002, hoje não é demolido o termo certo, né, mas foi explodida, podemos dizer, também não é o termo que eu quero dizer, e hoje em dia a gente tem uma praça com um memorial, se eu não me engano, onde fica, né, pra gente relembrar desse episódio trágico da história carcerária do Brasil. A música tem 7 minutos e 31 segundos de duração e a sua letra não repete absolutamente nenhum verso ou estrofe, tá? Ele faz uma crítica contundente tanto à postura da polícia quanto à postura do Estado, referenciando o governador de São Paulo, né, Luiz Antônio Fleury Filho. Tem até a passagem que ele diz: Ratatatá, Fleury e sua gangue vão nadar numa piscina de sangue, que é com ele criticando então a atuação do governador de São Paulo e a atuação da polícia militar quanto à rebelião que tinha acontecido dentro do Carandiru. Em 2001, o Josenir lança um livro de mesmo nome, né, sobre o massacre do Carandiru, e o sucesso da música, a gente vê o resultado dentro da premiação do seu clipe nas categorias Rap e Escolha da Audiência, no Viewed Music Brasil da MTV em 1998, tá? Então, como eu falei, música e clipe extremamente premiados. Josenir também, depois de sair da detenção, ele escreve o livro baseado na música, com o mesmo nome da música, baseado na sua história e falando sobre o massacre do Carandiru. E ele faz muito sucesso depois de sair, né, da detenção. Recomendo muito, quem quiser conhecer um pouco mais do Josenir, da figura do Josenir, vê a entrevista deles no Jô Soares, tá? É uma entrevista curta, se eu não me engano, não é muito longa e é de grande valia para quem quiser conhecer um pouco mais a fundo. Vamos passar aqui então, pessoal, para algumas características presentes dentro do álbum, tá? Eu vou usar como exemplo a música Capítulo 4, versículo 3, que é a primeira música realmente cantada e escrita pelo grupo, mas essas características vocês devem levar para o restante do álbum todo, tá? São características, são coisas que aparecem dentro do álbum por completo, certo? Então, vou começar aqui com, por exemplo, o uso de onomatopeias e a metalinguagem, tá? Então, a gente tem um trecho destacado aí, o qual é o seguinte: a primeira faz bum, a segunda faz tá. Esse bum e esse tá já são as onomatopeias, certo? E o que representariam esse bum e esse tá? Eles representam uma própria batida do rap, tá? Que é aquela batida de bum, bum, tá, aquela batida mais conhecida, mais padronizada do rap. E dentro disso, a gente já cai dentro da metalinguagem, porque ele está utilizando o rap, tá? Ele está cantando um rap para falar sobre o próprio rap. E ele continua: eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão. Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. Então ele continua falando
do rap dele, através do rap, fazendo assim um estilo, ali uma metalinguagem, tá? Aproveitando para dizer, ele bota o rap aí como uma fuga, por exemplo, de algo que a gente vai ver daqui a pouco, que é o do determinismo, que é uma fuga da realidade do ser periférico ali, de toda aquela violência, do caminho de ir pro crime, pro mundo das drogas, etc. Ele coloca o rap como uma escapatória disso, né? O rap tão poderoso quanto. Porque ele fala, meu estilo é pesado, meu rap é pesado, ele faz tremer o chão. E a minha palavra, ela vale um tiro, e eu ainda tenho muita munição, ou seja, ele tem muita palavra, ele tem muito rap para gastar, e cada letra, cada verso que ele solta vale como um tiro. Seguindo para a próxima característica, a gente tem a antítese, tá? Antítese vai ser esse jogo de ideias contrárias aí. Então a gente tem nesse trechinho destacado. Talvez eu seja um sádico, um anjo, um mágico. Juiz ou réu, um bandido do céu. Malandro ou otário, padre sanguinário. Franco atirador, se for necessário. Revolucionário, insano ou marginal. E ele continua, antigo e moderno, imortal, fronteira do céu com o inferno astral. E vai continuando nesse jogo de ideias contrárias. Isso é algo que vai aparecer durante todo o álbum, tá? É o personagem se perguntando, quem será que eu sou? Será que eu sou um juiz? Ou será que eu sou, na verdade, o réu? Será que eu sou alguém bom? Eu sou um bandido do céu? Eu sou um malandro? Ou não? Talvez eu seja um maluco, um padre sanguinário, né? Toda essa ideia contrária ali que represente muito nessa música em todo o decorrer do álbum, tá certo? Aí a gente chega... uma das coisas mais importantes, que é a questão do determinismo, tá? Porque esse álbum vai pautar muito o que é o ser periférico. E o ser periférico é aquele, é o ser, é a pessoa que está na periferia, ela se entende como um membro da periferia, aceita e vive a partir daquilo, tá? Só que não é aceitando você ser um ser periférico que você tem que viver a realidade que a periferia te traz, que é aquele determinismo de você viver sempre na pobreza, de você acabar no mundo do crime, no mundo das drogas, o que geralmente é mais próximo da realidade da pessoa que vive dentro da periferia. Então ele vai brigar com esse determinismo. E ele diz assim, mas não, permaneço vivo, prossigo a mística. 27 anos contrariando a estatística. Ou seja, Brau, quando cantou essa música, está há 27 anos contrariando tudo aquela estatística de que, na verdade, ele ficaria no mundo das drogas, ele seria no mundo do crime, ficaria para sempre pobre, dentro da periferia. E não, através do rap, ele encontrou uma solução junto com os outros três integrantes da banda. E aí estão quebrando essa estatística aí. Já fazem 27 anos. A última, mas não menos importante, talvez a mais importante, que vai estar no álbum inteiro, traz toda a característica do álbum, é a questão da intertextualidade com a Bíblia, tá? Não só com a Bíblia, vai ter intertextualidade com outros textos, até mesmo com outras músicas durante o álbum, mas a questão das referenciações bíblicas, de toda a estrutura bíblica, do culto que a gente já viu, do evangelho, é o que faz a cereja do bolo desse álbum, né? O que faz este álbum ser tão diferente, eu posso assim dizer. E a gente tem um trechinho destacado, puta de boutique, toda aquela porra, sexo sem limite, Sodoma e Gomorra, tá? Sodoma e Gomorra, cidade dos pecados da Bíblia, onde todos viviam pecando, e Deus destruiu a cidade, pois ninguém quis se arrepender dos seus pecados, tá? Então, aí temos, por exemplo, esse trechinho destacado com uma referência bíblica. Mas como eu falei, presente no álbum inteiro, vocês vão encontrar várias e várias referências ao todo, tá? Além disso, como eu já falei, ele vai pautar essa questão da percepção da situação da periferia, a indignação diante dessa realidade, tá? Vai utilizar também algumas metáforas e vai tentar representar o que é o rap, vai tentar dizer como o rap é importante para a fuga dessa realidade, para a fuga desse determinismo que nem a gente já comentou, tá certo? Para finalizar aqui, galera, eu trouxe uma questão, tá, do vestibular da Unicamp de 2021, que é da prova de conhecimentos gerais da primeira fase, e essa questão é do segundo dia, tá? A prova nesse último ano foi dividida em 2 dias por conta da pandemia, e o segundo dia era destinado para as áreas da saúde e de biológicas, tá? Para quem estava prestando para essas duas áreas. Então a questão 1 é o seguinte: Gênesis, intro. Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, as putas.
Eu? Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática, um sentimento de revolta. Eu tô tentando sobreviver no inferno. Gênesis é a segunda canção do álbum Sobrevivendo no Inferno. É antecedida pela invocação de outra canção, intitulada Jorge da Capadócia, de Jorge Ben. Pergunta: é correto afirmar que as evocações dos elementos religiosos nesse álbum A. legitimam a violência social a que estão submetidos os pobres? Não, né? Então ele não justifica ali, ele não torna legítimo a questão da violência social em que estão submetidas as pessoas da periferia, né? Ele não faz isso, ele traz os elementos religiosos para a gente ter uma reflexão, né? Ele também justificar, não, mas para ele refletir com base, com base religiosa o que acontece dentro da favela, né? O que acontece dentro ali com o ser periférico. B. Dificultam a tomada de consciência da população negra? Não também, né? Não é para isso que as evocações dos elementos religiosos estão neste álbum, tá? C. Articulam as esferas ética e estética da experiência humana na poesia? Sim, a parte ética, né, que é questão de reflexão e tudo mais da situação do indivíduo periférico, e a parte estética, pois ele traz elementos, né, faz essa intertextualidade com a Bíblia, como a gente viu durante algumas músicas ali, algumas características do álbum, né? Então, toda essa parte estética ali, utilizando a intertextualidade com a Bíblia, ele tem o resultado dessa experiência, né? Que é pautada nessa alternativa. E D, dissimulam a hipocrisia moral das pessoas religiosas, tá? Não, a gente pode pensar que é devido. Né, ele fala sobre a questão do que o Deus fez, é tudo maravilhoso, e o homem, que é uma criação de Deus, trazer as coisas ruins. A gente pode pensar nessa questão da hipocrisia, mas não é para isso, né, que as evocações dos elementos religiosos estão neste álbum, tá bom? É isso aí, galera. A gente vai finalizando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender um pouco mais sobre o álbum Sobrevivendo no Inferno e sobre também a música dos Racionais MCs, né? Não deixe de acompanhar as outras aulas do curso de obras do vestibular, tá? São todas incríveis, é um trabalho fenomenal que a gente está tentando fazer por vocês. Então eu peço a colaboração de vocês, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula e até uma próxima vez e brigadão.